Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Aleph e eu quero trazer, como vocês podem ver aí, alguns itens relacionados à sobrevivência, mas na verdade não é sobre esses itens que eu vou estar falando, mas sim sobre aquele item que nós consideramos aí basicamente o principal em uma situação de sobrevivência, que é a sua lâmina. E para isso eu vou querer estar aqui marcando três canais amigos aí, um de Portugal e dois aqui do Brasil, para que eles também mostrem a sua lâmina. A tag vai ser a lâmina de sobrevivência, ou a minha melhor lâmina de sobrevivência, ou a sua lâmina preferida para sobrevivência, tá? E aí pode ser um facão, como a gente fala aqui no Brasil, ou machete, ou a sua faca, tá? Então você vai escolher aí entre todas as que você tiver, e estou me referindo a esses canais que eu vou marcar aqui, e vão aí escolher uma única lâmina e vai mostrar pra gente em vídeo por que você escolheu essa faca, ou esse facão, ou esse machete, enfim, a lâmina que você decidir escolher como a sua lâmina preferida de sobrevivência, tá? E vai aí mostrar as características que fizeram você selecionar essa peça como a peça de sobrevivência. Vocês estão vendo aqui borracha para fazer fogo, pregos, que pode ser útil para armadilhas, canivetes, multifuncional, faca de pescoço, uma faca normal para pesca, uma faca maior de 40 centímetros de xingu, isqueiro, bom e velho bique, aqui vários outros itens, corda, e aqui essa vai ser aí a minha lâmina selecionada e escolhida como aquela que eu escolho para ser a lâmina de sobrevivência, pelo menos até então, das que eu tenho, das que eu possuo, essa seria aí a escolhida, tá? Trata-se de um facão da marca Proc, tá? Deixa eu aproximar aqui. Como vocês podem ver aí, ó, escrito no cabo, Proc, ele possui, vou dar aqui as dimensões para vocês, ele possui 27 centímetros de lâmina, sendo 13 centímetros de cabo, totalizando aí um tamanho total de 40 centímetros de comprimento. Ele possui também 3 milímetros de espessura e ele tem algumas características aí que me fazem escolher ele como a minha lâmina preferida para sobrevivência, para atividades outdoor, mas se eu tivesse que escolher uma única lâmina de todas as que eu possuo, seria essa. Primeira característica, ele é muito robusto, é uma peça muito forte, extremamente resistente, é produzida em aço carbono, mas a Proc não divulga qual é o aço, então não sei se é o 1040, 1070, 1050, enfim, mas é um aço carbono. Eu já posso afirmar que é um aço carbono que não enferruja com tanta facilidade, tá? Vocês podem ver que ele está até com umas pequenas marcas aqui começando a querer aí oxidar, não é ferrugem, tá? Mas ele não enferruja com facilidade, mas enferruja. Enferruja se você não cuidar, se não passar um óleo, se não der um cuidado nele, aí um tratamento, ele vai oxidar e vai enferrujar. Mas a primeira característica é essa, ele é muito robusto, é um facão que aguenta muita pancada. Já fiz muito batoning com ele, então por ele ter 3 milímetros de espessura, ele tem uma espessura que me possibilita rachar lenha se eu precisar. Como é um equipamento que corta basicamente na pancada, né, com golpes, então ele tem uma característica também que me chama muita atenção. Ele possui esse cabo aqui, que é muito anatômico, pelo menos para mim tem uma pega muito boa, me dá uma empunhadura muito boa, muito confortável. Pelo menos na minha experiência de uso, ele não produz calo na minha mão, não faz com que eu fique com calo, porque realmente é bem confortável, um cabo meio abauloado, como vocês podem ver. É um cabo em ABS, né, em um tipo de plástico que também não é divulgado, mas claramente é um tipo de plástico resistente, muito resistente. Tem relatos, inclusive, aqui no YouTube de amigos que têm um facão como esse há mais de 20 anos e o cabo continua intacto, mesmo depois de muito trabalho, de muita lida, de muita vida mateira aí na roça e tudo mais, ele continua intacto.
Apesar dele ser bem resistente, ele não ser tão maleável quanto os outros, mas ele tem sim uma certa maleabilidade, de modo que quando você enfinca ele em uma madeira ou em algo resistente, se você puxar o cabo, ele vai fazer aquela famosa tremida aí que os facões fazem. Então ele tem sim uma certa maleabilidade, o que vai tornar ele ainda muito mais resistente, né? Uma peça muito dura tem uma facilidade maior de quebrar, de fraturar, né? E ele sendo um pouco maleável aí vai ter uma resistência, uma vida útil maior, e esse facão tem isso. Ele possui essa serra, que não é uma serra para madeira, na verdade a função principal aqui é literalmente escamar peixe, então ele faz isso muito bem para escamar peixe, e eu já utilizei para desgastar madeira, né? Para ajudar ali em um entalhe, você desgasta uma parte da madeira e aí você pode passar um paracorde, enfim, ajudar você em alguma situação aí. Ele tem esse entortador de arame que eu também já usei 2 vezes, e uma vez, inclusive embaixo de chuva, já usei ele, e ele cumpre a função muito bem, não tem, até porque não tem segredo, né? Então ele entorta o arame muito bem, e se você forçar muito vai quebrar o arame, né? E tem esse abridor de garrafas aqui, que também vai fazer isso muito bem, até porque não precisa de segredo nenhum para abrir uma garrafa. Até uma lâmina que não tem isso aqui, você consegue abrir uma garrafa, né? Mas o problema é que vai acabar arranhando a pintura, arranhando aí a sua lâmina, e tendo um abridor você vai ter uma maior facilidade. Apesar de que eu dispensaria tanto o entortador de arame quanto o abridor de garrafas. Quando eu falei de uma característica que me chama a atenção para a sobrevivência, é porque o peso desse facão ele fica distribuído mais para frente, né? Ele não é full tang, ou seja, o cabo dele, o aço, continua por dentro e vai mais ou menos até aqui. Vamos dizer aí 4/5 da lâmina aí, né? Então ele chega a 80, 90% aqui do cabo, do comprimento do cabo, ele vai mais ou menos até aqui, por dentro, muito resistente, só que não vai soltar nem a pau, né, como diz aí o amigo Thiago do canal Febre do Aço. E é um facão aí que me surpreendeu positivamente. Eu já dei uma afiação nele, mas eu não deixei a afiação dele com um fio navalha, até porque não é esse o objetivo. Ele é um objeto que vai me ajudar aí a cortar por impacto, né? Então não me interessa ter uma lâmina muito, muito afiada, já que o propósito realmente é cortar através de impacto. Por que um facão? Porque uma faca grande assim de 40 centímetros, né? Porque no nosso ambiente aqui no Brasil a gente tem muita mata fechada, né? Mata Atlântica, para quem mora mais no norte, floresta amazônica e tal, então tem muita mata fechada, né? E uma faca grande, uma lâmina grande vai te dar a possibilidade aí do que nós chamamos aqui no Brasil de abrir picada, né? De você abrir aí o mato à sua frente e ir abrindo caminho. Uma faca pequena, com 20 e poucos centímetros, você já não vai ter essa possibilidade, ou vai conseguir fazer esse trabalho, mas com muita, muita dificuldade, e pode até se machucar, até porque a sua mão vai estar muito mais próximo do objeto que você vai cortar, né? Seja um mato, seja um espinho, um galho, então quanto mais comprido aí nesse sentido para abrir picada, melhor. Ele possui essa guarda inferior, como vocês podem ver, e porque a lâmina dele é em clip. Não chega a ser um clip tão acentuado, mas é um clip point leve aqui, mas ela consegue te dar um poder de perfuração bem interessante. Não é uma adaga, não é um punhal, não é uma espada, mas ele tem um poder de perfuração bem interessante. Eu já testei isso e realmente ele perfura com facilidade, tá? Até porque vocês podem ver que ele tem uma ponta de certo modo pontiaguda, aqui no seu milímetro ele realmente consegue deixar bem pontiagudo aqui, apesar de que aqui, desse ângulo lateralizado aqui, ele fica meio um pouquinho quadradinho aí, mas não interfere em nada, ele consegue perfurar muito bem, e essa guarda inferior vai te possibilitar aí a famosa estocada, né? Então são características que me fazem escolher essa lâmina como a minha lâmina ideal para a sobrevivência, tá?
Eu tenho aí a curiosidade com essa tag de saber quais serão as lâminas que os canais marcados, se vierem a fazer os vídeos aí, vão escolher. Eu quero marcar aí 3 canais, se tratam aí do canal Toca do Índio, né, aqui do Brasil, do amigo Davi, né, o canal Cabelo, né, o amigo Cabelo aí, o nome do canal também é Cabelo, e também o canal do amigo Hugo Teixeira, lá de Portugal, que se chama Tuga Wolf Outdoor, né? E todos esses canais eu acompanho, eu assisto os vídeos, então estou tomando aí a liberdade de estar marcando esses 3 canais. Lembrando que se eu não conseguir marcar através do arroba aí do YouTube, mas eu estarei colocando na edição do vídeo a foto dos determinados canais e se sintam aí marcados, tá? Se eu puder eu vou mandar uma mensagem pessoalmente para cada um desses, mas se eu não conseguir fazer isso, eu estarei marcando aqui pelo YouTube mesmo, tá? Então mostrem aí a sua lâmina favorita, cada um desses canais, escolha uma lâmina para mostrar e diga aí, mostre para nós as características que levaram você a escolher essa determinada lâmina, tá certo? Então espero que vocês deem continuidade a essa tag. Esse foi o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!